Olá, bem-vindo a todos. Eu sou João Vitor, participante do Ponto de Cultura Gente Legal, que tem em seu planejamento anual as partilhas sociais, que são momentos de nutrição para todos nós ampliarmos a nossa atuação junto à comunidade, fortalecendo entendimentos e transformando posturas. E hoje irei entrevistar a Cibele Troiano, formada em Ciências Sociais pela PUC e atriz. Cibele, como vai? Fique à vontade para a nossa entrevista. Posso te chamar de anarquista? Oi, João, oi todo mundo que está vendo. Muito boa tarde, por enquanto aqui é de tarde, vocês podem estar vendo em outros horários, né? E muito obrigada pelo convite desse bate-papo aqui. Muito obrigada. Bom, Nós- então a primeira pergunta já é bem interessante, né? Quer dizer, você me pergunta se eu posso ser considerado um anarquista. E sabe que eu reluto um pouco com essa definição, como eu reluto um pouco com tudo quanto é rótulo que a gente possa se denominar, se auto-impingir, né? Qualquer rótulo que a gente possa se auto-impingir, ou que alguém possa impingir na gente, porque eu acho que as coisas são sempre dinâmicas, né? Mas eu vou te dizer que entre as formas que eu conheço para mudar o mundo, os princípios anarquistas são os que mais combinam com a minha maneira de pensar. Então, de uma certa forma, sim, eu poderia ser chamada como uma anarquista. Ao mesmo tempo, não, porque não é nada fixo na vida, as coisas são sempre dinâmicas. O que é o teatro engajado à literatura libertária? Antes de falar sobre isso, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre a questão do anarquismo mesmo, para depois chegar na questão do teatro e da arte engajada. Uhum. Eu acho assim, o que é o anarquismo, né? Primeiro, como que foi para mim na minha vida? Eu me perguntei como que eu não gostava do mundo como ele era. Não achava que o mundo como ele era não estava certo. Que tinha muita injustiça, sempre, desde muito criança isso. E aí, durante a minha trajetória, eu fui procurando qual seria a melhor maneira de modificar essa realidade, né? Seria através da religião. Eu fiz uma experiência bem profunda com o cristianismo e tudo mais. Depois, por uma série de razões, me afastei, principalmente pela ação menos pelo cristianismo do que pela ação da igreja. Aí fui ficando mais adolescente, fui lendo mais, descobri as ideias marxistas, né, do Marx, me aproximei delas também e senti também que a partir dessas teorias não era possível mudar o mundo, era possível mudar o mundo para uma estrutura diferente, mas parecida com a que a gente vive, onde um poder existe e domina todo mundo. Até que eu conheci as ideias anarquistas, que me encantaram, porque elas defendem um mundo em que não existe ninguém mandando e ninguém obedecendo, em que um mundo em que a humanidade é vista como uma categoria que é capaz de gerir a sua vida e de fazer as coisas sem autoridade, sem ninguém mandando. Que não é assim, que tem aquelas teorias que falam, se deixar a humanidade sem governo, sem ninguém para mandar, um vai matar o outro. Não, o anarquismo acredita que a humanidade é solidária. Então, todas essas, e muito mais coisas que a gente pode ir conversando durante, mas foram esses princípios que me fizeram eu me aproximar do anarquismo e me considerar muito próxima dessas ideias. Então, o teatro, a arte anarquista ou a arte engajada, ela não precisa ser doutrinária. Não precisa ser uma coisa que você vai numa peça ditar regras, fazer mandamentos, falar que as coisas têm que ser assim. Não, eu acho que aquilo que liberta é uma arte anarquista, a arte que liberta. Ela pode estar falando uma história de amor, ela pode estar falando sobre a natureza, ela pode estar falando da vida dos animais, como eu já fiz uma peça que chamava Ópera das Formigas, que falava da vida das formigas comparada com a vida dos homens. Então, eu acho que não é o tema em si e nem o conteúdo que vai fazer uma arte ser engajada. E o que é uma arte engajada? É aquela que te liberta.
né? Não é aquela que vai impingir ideias na tua cabeça, que quer te doutrinar, que quer ser um catecismo de alguma coisa, não é isso. É aquela arte que você vê e você se liberta, você se sente pronto para pensar coisas que você nunca tinha pensado, de rever a sua própria vida, de renovar seus valores. Então, toda arte libertadora, eu considero que seja uma arte anarquista, mesmo que ela não tenha sido feita por alguém que se diga anarquista. Ideia interessante. Eu também, assim, eu estou nessa fase de estudar cinema, sabe, de ser roteirista. Eu também Ah, penso que um legal. pouco nesse pensamento aí, sabe, de, tipo assim, a intenção, assim, de mostrar uma história sem doutrinar, sabe? Tipo, educar a pessoa, sem necessidade de influenciar nada na ideia, né? Assim, muito interessante, né? Um desejo meu que nós também queremos, né? A próxima pergunta é: onde as ciências sociais e o teatro se encontram? Antes de responder essa daí, eu quero só fazer uma observação sobre o que você acabou de falar. Eu e a Beth também, acho que o grupo também, somos muito próximos de um método de teatro desenvolvido por uma diretora norte-americana chamada Viola Spolin. A Viola trabalhava com grupos off-Broadway. Então, ela tem uma série de teorias que não cabem aqui, mas uma delas é assim, que a boa arte é aquela que não conta. Ela faz uma diferença entre contar e mostrar. Então, se você faz uma coisa muito exagerada, muito declarada, muito explícita, você está contando uma coisa e não mostrando como deve ser, o que a arte deve fazer. Quer dizer, o mostrar, você pode ensinar, fazer uma peça, um filme, para ensinar a criança a escovar os dentes, por exemplo. Mas você pode fazer aquilo de uma maneira altamente artística, que a criança pegue aquilo sem uma lição de moral, sem uma coisa assim, que acho que é o que você quis dizer, né? Olha, as ciências sociais, eu acho que antes das ciências sociais é a filosofia. As ciências sociais é a segunda, que vem depois. Eu até queria fazer filosofia, acabei ficando com medo, porque eu tinha que trabalhar, porque acho que eu não vou arrumar trabalho, mas até hoje eu sou muito próxima da filosofia. Mas tanto a filosofia como as ciências sociais, elas estão em todas as áreas do conhecimento. Tudo que você faz, a sociologia está presente. Então, a arte é também uma categoria estudada pela ciências sociais. Então, elas se encontram sempre, né? Seja qual for a manifestação artística, sempre as ciências sociais podem se aproximar dela, dessa manifestação, e tentar explicá-la, inclusive. Como é que surgiu o romantismo, né? O que estava acontecendo naquela época, e o realismo. Então, quem que faz essa explicação toda as ciências sociais, são as ciências sociais. Quais são as maiores dificuldades para se viver de arte no Brasil hoje? No Brasil de hoje, eu acho que qualquer área, ela está se mostrando difícil, né? Ninguém está muito confortável. Agora, a questão da arte, para responder essa pergunta, eu vou contar uma historinha. Velho é assim, conta história. Senta que lá vem história. Então, eu me lembro de uma vez uma entrevista que foi feita com um biólogo. E aí falaram assim: você acha que a biologia é uma boa profissão para o jovem, para ele seguir a biologia? E a resposta desse velho biólogo foi a seguinte: o jovem deve fazer o que ele quiser, o que ele gostar. Ele não tem que pensar uma coisa que vai dar para ele retorno financeiro ou retorno de prestígio ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que de viver de arte financeiramente, claro que não é fácil, mas ao mesmo tempo viver da paixão pela arte, para aqueles que sentem essa paixão, não tem dinheiro que pague isso. Você está sempre se realizando, você está sempre fazendo coisas que você gosta. Então, às vezes você come ali um pão com manteiga e toma um cafezinho e está feliz, está alimentadíssimo, porque você vai fazer a sua arte o resto do dia, né? Então, a minha resposta seria essa, que não é fácil, mas é fácil para quem abraça essa paixão. Não sei se posso dizer que anarquismo é um movimento de revolta ou de revolução. De que forma, através do teatro,
você pode expressar sobre isso? O anarquismo em primeiro lugar, um modo de viver, é uma maneira de viver, né? É um jeito de viver em que você acredita que você pode viver com solidariedade. O teatro pode expressar isso de várias maneiras. Já a peça que você escolhe, ou a maneira como você monta essa peça e tudo mais, pode levar a pensar essas coisas. Mas, como eu disse antes, a arte anarquista é, antes de tudo, uma arte libertadora. Então, se você pensar assim, na poesia, por exemplo, ou na pintura, o movimento dadaísta. Não sei se você já estudou esse movimento que aconteceu lá no comecinho do século XX, fim do XIX, começo do XX. Era um movimento que libertava a palavra daquela prisão da poesia, da rima, do verso fechado. Então, você se libertava. Às vezes, o poema não estava falando sobre anarquismo, nem sobre revolução, nem sobre revolta, estava falando sobre outra coisa. Mas a forma pela qual você expressa aquilo já te liberta, já é libertador. A pintura pós-impressionista também, daqueles pintores Pissarro, que acabaram com aquele realismo na pintura e começaram com aquelas pinceladinhas, brincando com aquilo ali, isso aí também é um movimento que vem das ideias libertadoras anarquistas. Quer dizer, o que é a arte anarquista? É aquela que te liberta, que fala assim, eu não preciso seguir nenhum protocolo que já existe, eu não preciso seguir um modelo, eu sou capaz de criar a minha própria expressão. Então, a partir disso, eu acho que você coloca o anarquismo no palco, ou no cinema, ou na pintura, ou na arte que você quiser. O que é anarquismo e como ele chegou na sua vida? Um pouquinho eu já acabei me antecipando, né? Então, sobre o que é anarquismo, que eu imaginei que alguém fosse fazer essa pergunta, tem um dos livros que me aproximou do anarquismo é esse aqui, ó. Tem qualquer sebo, é do Woodcock, são 3 volumes. Esse aqui tem pequenos textos anarquistas. Então, eu conheci esse livro há muitos e muitos anos atrás, que a gente fez um grupo de estudo e ficava lendo os textozinhos e discutindo. São 3 volumes, um que fala das ideias, outro que fala da prática e outro que fala dos textos, dos grandes escritos anarquistas, né? Então, eu vou ler para você um pedacinho de uma definição de um grande educador chamado Sebastian Faure. É um cara que foi criador porque o anarquismo também é muito próximo da educação. Então, ele foi o criador dessas escolas mais livres, a escola moderna, como se chama. Então, ele fala assim, ó, o que existe e que constitui o que se pode chamar de doutrina anarquista é um grupo de princípios gerais, conceitos fundamentais e aplicações práticas, segundo as quais foi estabelecido um consenso entre indivíduos cujo pensamento é contrário a uma autoridade. Esses indivíduos lutam coletivamente ou isoladamente contra toda disciplina, contra toda repressão, sejam elas políticas, econômicas, intelectuais ou morais. Portanto, quem nega uma autoridade no sentido de alguém que quer mandar na gente, pode ser considerado um anarquista. Aí eu vou completar aqui, se você me permite. É que às vezes os grandes autores falam melhor do que a gente. Esse livro é de um autor chamado Kropotkin, tem um nome engraçado, né? Pedro Kropotkin, que tem os livros também super gostosos de ler, Então, ele fala assim, ele fez, o Kropotkin, a definição de anarquismo que ficou para a Enciclopédia Britânica, depois virou até a Barça, né? Se você vai ver lá a definição, é essa aqui que ele deu, que eu vou ler um pedacinho. Então, vocês me permitam. Anarquismo é o nome que se dá a um princípio ou teoria de vida e do comportamento que concebe uma sociedade sem governo e que se obtém a harmonia não pela submissão à lei, nem por uma obediência a uma autoridade, mas por acordos livres, estabelecidos entre grupos, entre profissionais, livremente constituídos para produção e consumo. Aí ele completa.
essa sociedade não será imutável. Pelo contrário, como acontece com todo o conjunto da vida, a harmonia seria derivada de um ajuste e reajuste perpétuos e variáveis do equilíbrio da multiplicidade de forças e influências, e esse ajuste seria obtido, resumidamente, sem nenhuma força de fora, como o Estado. Então, é assim, agora traduzindo um pouco, o anarquismo é uma ideia de que você pode viver em harmonia, em solidariedade, mas sem que isso não significa que é uma sociedade imutável, como é o paraíso, né? Que a gente pensa, quando a gente pensa o céu, todo mundo lá, parece uma coisa imutável. Não, o anarquismo não nega que vai ter conflitos entre as pessoas sempre, mas ela acredita que eles possam ser resolvidos sem a presença de uma força externa ao grupo que está fazendo parte dessa sociedade. É interessante, né? Né? Tem muito que aprender. Eu até vou dizer uma coisa. Tem um canal do YouTube, que é o canal do Centro de Cultura Social. É só procurar lá no Google, no YouTube, Centro de Cultura Social, que é um espaço que eu faço parte. É um centro de cultura anarquista, a gente faz palestras sobre vários assuntos. E ali tem uma série de vídeos no canal, tem vídeos explicando o que é anarquismo, falando sobre educação anarquista, sobre arte e anarquismo. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais, tem um material bem bacana lá que pode ser consultado. Beleza, sei lá, né? E como eu te falei, eu sempre quis mudar o mundo. Desde que eu morava num bairro muito pobre e eu sentia muito os contrastes entre quem tinha um pouco mais e quem tinha um pouco menos. Desde muito criança eu senti que isso não estava certo. Tinha alguma coisa errada no mundo, porque não era possível, né, alguns viverem tão bem e outros tão mal. E isso sempre me preocupou. Então, como eu disse, eu passei pelo cristianismo como uma forma de mudar o mundo, passei pelo marxismo. E quando entrei na faculdade, alguns professores começaram a explicar as ideias anarquistas. E eu achei que era aquilo que eu acreditava. Inclusive, o anarquismo ele engloba o cristianismo. Tem vários anarquistas cristãos. O anarquismo é uma coisa bem ampla. Não nega como o marxismo, assim, que é mais fechado. O anarquismo é um princípio aberto. E eu me interessei muito, comecei a ler sobre anarquismo, mas eu não sabia que existiam anarquistas de carne e osso. Então, eu conheci as ideias anarquistas nos anos 70, mas só nos anos 80 é que eu fui descobrir que eles existiam. E é porque o Jorge, meu companheiro, ele criou uma cooperativa de técnicos de teatro. Então, era um espaço onde os técnicos de teatro trabalhariam todos juntos, fariam todas as produções. Para os mais ricos, eles cobrariam mais, para os mais pobres, eles cobrariam menos. Isso chamou a atenção de um grupo de velhos anarquistas que existia num bairro aqui de São Paulo, chamado Brás. Aí eles foram lá conhecer o Centro de Cultura e convidaram o Jorge para uma reunião. Nossa, quando o Jorge me contou, eu fiquei deslumbrada, porque eu achei que era uma coisa que só existia lá no século XIX, né? E aí eu me aproximei nisso nos anos 80 e continuei com eles até hoje. E tem vários grupos de jovens anarquistas de várias tendências, de várias correntes, na educação, nas favelas, no teatro. Então, existe um sem número de coletivos anarquistas que a pessoa pode se aproximar para conhecer. Foi assim que eu me aproximei. Como o anarquismo pode colaborar para uma equipe, para uma equidade social? Dois jeitos. O anarquismo, claro que tem uma visão de futuro, de uma sociedade toda igualitária e tal, mas o principal do anarquismo é o aqui e agora, é o hoje, é o nós dois aqui, é o grupo de teatro ali, são as coisas que a gente faz no dia a dia, é uma coisa presente. Então, como é que você pode, puxa, como é que eu posso mudar o mundo? É difícil, mas como é que eu posso mudar a minha relação no meu grupo de teatro? Será que meu grupo de teatro é horizontal ou tem alguém mandando e outros obedecendo? Será que todo mundo tem palavra? Tem o direito a falar? Será que as discussões são profundas e todo mundo discute até chegar mais ou menos num consenso, ou se não chegar pelo menos numa votação bastante democrática?
como é que eu me relaciono com o meu bairro, com meus vizinhos? Eu sou solidário com as pessoas à minha volta? Eu estou colaborando com elas? Eu estou interagindo com elas? Então, o bacana do anarquismo é que não é uma coisa para ser aplicada num futuro distante, mas é um trabalho diário, que a gente aplica tanto dentro da gente mesmo, porque às vezes a gente é autoritário também. Claro, a gente é criado no autoritarismo, a escola é autoritária, a família é autoritária, tudo que a gente... Então, a gente também, eu também, todo dia eu me cultivo para não impor, para não fazer que a minha palavra seja a única, correta, para ouvir, para olhar para o outro e sentir, e me identificar com esse outro, né? A famosa empatia, né? Então, como é que eu vou compreender a situação de um negro se eu sou branquinha? Eu me colocando no lugar dele, tentando entender o que ele passou nessa vida de preconceito e tudo mais para chegar onde ele chegou. Como é que, se eu sou um homem, eu posso me identificar com as questões feministas? Me colocando no lugar da mulher. Nossa, como é que ela vive? Como é que ela faz? Qual é o preconceito que ela... E assim com todas as categorias, com o pessoal que não tem nada, com os pobres, enfim, com os homossexuais, né? Os anarquistas, por exemplo, foram uns primeiros, ou talvez os únicos na história do movimento político que se preocuparam com a questão do homossexualismo e saíram defendendo. Então, isso coisa que a igreja não faz, coisa que o marxismo não faz. Então, como é que eu percebo o que um homossexual passa na vida dele? O que é ser eu tentando me colocar um pouco no lugar dele, ouvindo ele, me identificando com ele. Então, isso é diário, isso é presente, não é lá para um mundo daqui a 200 anos, nem a 100 anos, é todo dia, é agora mesmo, é já nessa relação de nós dois. Por exemplo, eu já acho que eu estou falando muito, já vou te passar a palavra. Se pudesse dar uma dica para os eleitores saberem escolher melhor os representantes deles, qual seria? Aí, aqui tem uma questão importante para anarquismo. Nós achamos que ninguém pode representar ninguém. Então, eu estou estudando agora um fato histórico que aconteceu em 1871, chamado a Comuna de Paris. Só vou contar uma história para ver como que é assim que os anarquistas acreditam no sistema representativo. Na Comuna de Paris, que foi um episódio que durou alguns meses, onde Paris exerceu, não era uma coisa anarquista, mas exerceu uma vida bem próxima do que os anarquistas, inclusive os anarquistas aprenderam com eles. Como é que era? Então, vamos dizer, nós somos aqui um coletivozinho, o grupo de teatro, o Grupo Ato. O Grupo Ato quer levar para um congresso de grupos teatrais determinadas decisões. Então, eles escolhem João para ser o representante dessas decisões. O João não vai lá no Congresso falar o que o João pensa. Não, ele tem que ir lá levar aquilo que o Grupo Ato discutiu, que ele participou e também deu a opinião dele lá e tal. Aí nós decidimos isso, isso, isso. Depois disso, o João tem que voltar para o Grupo Ato, depois que ele foi lá no Congresso. No Congresso, eu digo um exemplo, digamos que fosse um congresso de grupos de teatro, né? No Congresso Nacional. Teria que voltar e falar para o grupo, olha, eu levei as nossas ideias, essa foi aceita por isso, essa não foi por causa disso. Se o João mudar qualquer coisa lá, porque sem autorização do Grupo Ato, o João pode ser destituído da função de representante do Grupo Ato. Então, a gente nem chama de representantes, chamava-se delegados imperativos, mandatos imperativos. Quer dizer, ele tem que seguir o que o grupo, Então, o que acontece Então, era assim que funcionava na Comuna de Paris. E mais, esses representantes não tinham nenhum privilégio. Eles não ganhavam nada mais do que um trabalhador comum, o que seria hoje o equivalente a um salário mínimo. Ou às vezes nem ganhavam nada. Então, a gente vai comparar agora com o nosso sistema político, né? Então, você elege um candidato, por mais legal que ele seja, por mais interessante que tenham sido os projetos que ele apresentou lá na televisão. Quando ele vai no Congresso,
ele perde totalmente o vínculo com nós eleitores, porque não existe esse vínculo, só existe o vínculo na hora de votar. Nós nem conhecemos esse cara muito bem, a gente vai meio pela impressão que ele causou na gente. Quando ele chega lá, um deputado, ele vai defender as ideias que ele tem a respeito de determinada coisa. Nós não temos essa ponte com ele. Apesar que existe alguns abaixo-assinados e tudo, mas é muito pouco. E se ele não faz aquilo para aquilo, a gente votou nele para fazer uma coisa. Se ele não faz, não tem problema nenhum. A gente fica decepcionado com ele, mas não acontece nada com ele. Ele não tem punição nenhuma. Se ele mudou o discurso lá da promessa que ele fez para o que ele vai fazer depois que ele foi eleito. Não é assim que acontece? Ah, sim, Não é? muito. Isso é uma coisa. A outra coisa, a gente acha, os anarquistas, né, consideram que as mudanças não vão se dar via lei. Não é uma lei no parlamento, por mais bonita que ela seja, por mais humana que essa lei seja, né? Mas ela não é assim que vai se mudar o mundo, mas é mais complexo. É na prática, na ação direta que a gente tem, como eu dei o exemplo do grupo, entre a gente, entre a nossa família, nos nossos amigos, na nossa escola, no nosso trabalho. Isso é que vai mudar o mundo, e não uma lei feita num congresso e tudo mais. Por essa razão, e por achar que esse não é o caminho da transformação, muitas vezes os anarquistas se abstêm de votar em alguém. Por mais legal que seja, por exemplo, o Boulos, vamos dar o exemplo do Boulos. É um cara que, inegavelmente, ele tem um vínculo com a comunidade, ele tem projetos sérios, ele lutou pela moradia e tudo mais. O que os anarquistas falariam para ele? Boulos, não vai para lá, fica aqui. Fica aqui na comunidade, que você é um líder, você está lutando, nós estamos com as conquistas que nós vamos obter, vai ser aqui fora, e não lá. Você vai para lá, você vai acabar se perdendo. E o que aconteceu com o Lula, por exemplo? Né? O que aconteceu? O que aconteceu com tanta gente legal que era, né, que a gente podia dizer, puxa, aquela gente vai lá e se perde naquele emaranhado de corrupção, de interesses, de privilégios que eles têm. Então, né, a primeira coisa que você tem que falar, puxa, o cara vai abrir mão dos privilégios, né, daquele apartamento, daquele. Então, nós anarquistas nos abstemos de votar. A gente não vota, a gente não acha que esse é o caminho. Agora, eu vou confessar para você, muitos de nós, nas últimas eleições para presidente, sabendo que o Bolsonaro era o que se mostrou ser, se tiver algum bolsonarista me ouvindo, espero que já tenha percebido o que ele prometeu, o que não cumpriu, como, por exemplo, acabar com a corrupção, né? A primeira coisa, e está se mostrando tão corrupto ou mais corrupto que todos os anteriores. Muitos de nós, inclusive eu, votamos para que ele não ganhasse. Então, eu acabei votando, eu não acho que o Haddad era uma alternativa, eu não acho que o PT vai ser uma alternativa para essas questões que nós estamos discutindo de desigualdade, de mudança mesmo estrutural da sociedade. Eu acho que o PT é um partido social-democrata, que não está questionando o capitalismo e tudo mais, mas, no meu caso, eu não me abstive de votar, porque eu achava que o Bolsonaro ia ser uma tragédia, como está sendo, né? Isso antes da coronavírus, que a gente nem sabia, né? Então, agora está se mostrando que é uma coisa assim, nefasta demais. Qualquer outro seria menos nefasto do que ele. Assim, quando a gente vai votar num presidente, achando que vai, assim, mudar o povo, tipo assim, só palavras, e depois a gente descobre que ele tá fazendo tudo de errado, sabe? Tipo assim, por exemplo, o Lula, realmente, ele fez coisas boas no Brasil. Tipo, ele deu liberdade, emprego às pessoas, só que, com o tempo, né, ele se perdeu no caminho e tudo mais, né? É assim, situação complicada, né? A política de hoje em dia aqui no Brasil, né? Acredito assim que não só no Brasil, mas acho que na maior parte do mundo isso acontece. Não, que muitas vezes a gente pensa que os governos populistas, como o do PT, foram bons porque deram coisas para, né? Ah, o Lula deu as cotas, o Lula deu aquilo. E eu acho que o que foi feito nesse governo, nos governos do PT,
foram conquistas de movimentos sociais que já existiam há muito tempo, como, por exemplo, a questão das cotas. Então, não foi uma dádiva do governo, foi uma conquista de um movimento que existe há muito tempo e não está parando de lutar. Você vê que, por pior que o Bolsonaro seja, ele não tirou o Bolsa Família, que foi uma conquista, não tirou as cotas nas universidades, que foi outra conquista. Alguns direitos dos homossexuais também não foram tirados. São conquistas dos movimentos de base, e não dádivas dadas por um ou outro presidente, ou seja lá o que for. Como fazer o povo brasileiro se interessar por política e ter total consciência de seus direitos e deveres? Eu não me sinto capaz, eu, Cibele, aqui na minha casa, na quarentena, já meio velha e tudo mais, de pensar, eu vou mudar a mentalidade do povo brasileiro. Eu não vou conseguir isso, é melhor, não vou. Então, isso é que é a diferença também. Os marxistas acham que sim. Eles acham que eles podem fazer uma revolução, impor uma ditadura do proletariado, e, a partir disso, todo mundo vai começar a pensar diferente. Né? Foi assim na China, do Mao Tse-tung, foi assim em Cuba, foi assim na União Soviética, e a gente vê que não se conseguiu isso, se conseguiu sim uma ditadura mesmo, de esquerda, sim, com mais vantagens, com mais igualdade, sim, mas sem nenhuma liberdade. Então, eu acho difícil a gente pensar em saídas gerais, generalizantes para todo o povo, por enquanto. Eu acho que a nossa política repetindo, batendo na mesma pedra, é no nosso pequeno entorno. Se a gente conseguir mudar a relação do nosso grupo de teatro, se a gente conseguir mudar um pouco a nossa sala de aula, a relação entre professores e alunos, pequenas mudanças que vêm de dentro para fora, tem muito mais significado do que um decreto que mude tudo do dia para a noite. Assim não dá certo, não vai dar. Não dá Eu certo. acho que é assim. É. Em sua opinião, a sociedade atual está cega pelo mito do nosso atual presidente? O Bolsonaro apareceu como uma figura que era contra esse sistema. Se você lembrar bem lá no começo, quando ele apareceu, ele falou: nós vamos acabar com isso, eu estou fora do sistema, eu não sou assim, eu vou acabar com isso, vou acabar com a corrupção. Aquilo convenceu o povo de que tinha um sujeito, mal ou bem, que estava mostrando uma coisa nova na cabeça. E parecia, para muita gente parecia, mas não é todo mundo que tem a oportunidade de ler, de estudar e de ver as coisas criticamente. Então, acho que foi isso que levou à vitória do Bolsonaro, essa desilusão total com a política do jeito que ela está. E agora, eu acho que, bom, aí se revelou também um grupo que eu acho pequeno de pessoas que gostam de um regime autoritário próximo do fascismo e do nazismo. Isso eu, por exemplo, não sabia que era tão numeroso esse grupo. Então, existe um grupo de brasileiros que é convicto de que o Hitler era uma maravilha, que o Mussolini era um herói, de que a gente deve ter moral, que os homossexuais devem morrer, que os negros são uma raça inferior. Todos esses valores abjetos, né, abomináveis para mim, são valores de um grupo de brasileiros, sim. Isso se mostrou. A eleição do Bolsonaro veio mostrar que existe esse grupo e que existiu em vários lugares do mundo e que existem. Na Alemanha, que houve todo aquele massacre do Hitler em cima do povo, que a gente assiste nos filmes e tudo, que a gente pensa, ninguém na Alemanha vai ser nazista, existem grupos nazistas. Existem grupos que acham que o Hitler agiu bem, que judeu é uma raça assim, que negro não sei o quê. Então, isso também se revelou nesse processo, né? Então, mas eu acho que grande parte do povo que confiou, que queria uma saída fora do sistema podre político nosso, já sabe que o Bolsonaro não representou isso. Acho que grande parte dos próprios eleitores do Bolsonaro, eu tenho na minha família pessoas assim, perceberam que ele não é isso. Pelo contrário, ele está fazendo a mesma política, ele está comprando agora o chamado centrão, né, que é aqueles deputados lá que, por qualquer moeda,
porque ele não quer ter o impeachment, ele precisa comprar os deputados para impedirem que ele seja vítima lá do impeachment, que ele seja julgado, né? Então ele está soltando dinheiro e cargo para todos eles, que é a mesma coisa que o Lula fez, que é a mesma coisa que o Fernando Henrique Cardoso fez, que é a mesma coisa que o sistema leva, e que, se for lá, pode ir a pessoa mais maravilhosa do mundo. Quando ela chegar lá, dificilmente ela vai se livrar desse sistema, porque o que tem que mudar não são as pessoas. Isso que, voltando ao anarquismo, o anarquismo não acredita que a mudança de pessoas muda a realidade. O que tem que ser mudado é o sistema, a maneira pela qual a gente trabalha a representação, como eu expliquei antes. Como o Brasil ele viveu nessa situação precária, tipo, a corrupção toda, assim, a gente vive num sistema podre, o povo brasileiro, eles querem esperar um Messias, por assim dizer, uma salvação que pudesse, assim, mudar o sistema e tudo mais. Eu vejo, assim, no meu ver, que o Bolsonaro foi uma dessas, porque, assim, o cara sofreu um atentado, né, que vem as teorias das conspirações de que ele foi uma tentativa de assassinato, e eu acho, assim, que a coragem dele de tentar meio de superar esse medo, eu acho que foi o suficiente para meio que as pessoas acreditarem de que o Bolsonaro era a esperança do Brasil, tipo assim, vamos apoiar o Bolsonaro porque ele é um exemplo, ele vai mudar a corrupção, sendo que depois disso, tipo assim, não resolveu nada. Tipo assim, a mesma coisa, só mais um político que só entrou na política por, assim, com jogadas de interesse e tudo mais, né, tipo, lamentável. E assim, o preconceito sempre, assim, existiu, né, desde o início do mundo, né, quando o homem surgiu, e ele criou meio que estabelecer regras de autoridade em forma de opressão, para meio que se sentir superior a diversas raças, né? E assim, o nazismo é mais ou menos isso, né? No caso do Hitler, ele era tipo quase Bolsonaro, mas assim, no caso inusitada essa pergunta, porque assim, para os alemães, eles viam Hitler como um exemplo, tipo assim, um exemplo de mudar a Alemanha e tudo mais, com seu maior discurso. Só que a única coisa que o Hitler fez é estabelecer uma ditadura e danificar a maior metade do mundo. Você falar que o nazismo ganhou tanta força que, mesmo ele ter morrido na Segunda Guerra e acabado de vez com o nazismo, isso só se espalhou no mundo de forma indireta como um grupo, quase uma célula rebelde, por assim dizer, que é chamada de nazistas, sabe? Tanto é que a gente vê nos cultos, internet, de grupos, de discursos de ódio contra negros, homossexuais, até vandalismo, sabe? Só esses exemplos que eu citei aqui. É mais ou menos isso que eu entendi. Eu acho que o preconceito é uma coisa criada Uma coisa criada? por uma sociedade desigual. Eu não acho que é natural no homem e que sempre existiu. Eu acho que ela é imposta na cabeça da gente por causa da organização social a que a gente está submetido. Por exemplo, os negros. Por que a gente, a maioria dos brancos tem preconceito contra os negros? Porque eles, aqui no Brasil, por exemplo, eles foram escravizados e, portanto, eles são um pessoal que teve menos chance, e eles sempre são vistos como uma coisa inferior para justificar um período de escravização de pessoas. Então, como é que se justificava isso? Como é que eu posso justificar que eu, Cibele, pego o João e posso bater no João, posso fazer o João lamber o chão, posso fazer o que eu quiser com o corpo do João? Como é que eu vou explicar isso para Deus, para o mundo, para os outros? Eu vou falar, não, é porque o João é muito inferior a mim. Ele é quase um bicho. E eu tenho que fazer isso porque eu estou fazendo até um bem para ele, porque eu estou domesticando ele, estou ensinando ele. Então, isso acabou, graças a Deus, o período escravagista teve um fim, mas sobrou o resquício da gente imaginar que aquele pessoal é inferior, que aquele pessoal não tem a mesma capacidade, que aquele pessoal. Só esse ponto. O homossexualismo é a mesma coisa. Se você pegar a sociedade grega, não tinha problema nenhum com homossexuais. Os gregos eram homossexuais, era livre a relação entre homens na Grécia.
Tem tribos, pegar tribos indígenas, então, que é outra. Os homossexuais em diversas tribos de indígenas não são discriminados por nada, eles podem exercer a sexualidade deles livremente. Nós aqui criamos, aí vem uma coisa do mau cristianismo, né, daquele cristianismo imposto pela igreja, aquele cristianismo da igreja institucional, né, que Cristo mesmo jamais teria preconceito com nenhum homossexual, e nem com um negro, nem com... Agora, a igreja católica, de um determinado momento, aprovou a escravidão, e para manter tudo sob o seu controle, ela não permite uma liberdade sexual, porque ela quer que as coisas sejam assim fechadas e tanto que eu acho que isso, se a igreja quiser se manter, ela vai acabar. Você vê que o Papa já está abrindo um pouco a cabeça, né, para aceitar determinadas coisas. E a igreja também, en passant, apoiou o nazismo, eles fizeram uma aliança grande. Então, eu concordo com tudo que você falou, tudo. Menos essa ideia de que o preconceito... Eu acredito que a humanidade é uma coisa que nós anarquistas temos essa visão, que eu falei lá no começo, a humanidade é legal, sabe? A humanidade não é racista, a humanidade não é preconceituosa, isso é imposto por governos, por religiões mal formuladas, por todos os tipos de poderes que impõem e a gente introjeta esses valores. Você vai ensinando para uma criança, desde que ela nasce. Criança, por exemplo, não tem preconceito nenhum. Você vê criança brincando, criança está brincando ali. Agora você começa, você tem um filho, você fala, não, porque aquele neguinho lá, porque aquele menino não é a mesma coisa, ele, ó, deixa ele sentado ali fora. Aí a criança vai aprendendo a ter isso, porque o pai dela ou a mãe dela estão falando isso para ela. E o pai dela estão reproduzindo o que o avô falou. Então, só isso que eu discordo. O resto, eu concordo plenamente que o Hitler, também como o Bolsonaro, correspondeu a um determinado momento a um anseio popular, numa Alemanha em crise econômica, que ele prometeu solucionar, e até um certo ponto ele solucionou, até um certo ponto, sob o regime dele, as coisas melhoraram economicamente para alguns alemães. Depois se mostrou um assassino, um cara terrível, acabou aquilo lá, mas ficou um resquício de pessoas que ainda acreditam nesse tipo de mito, né? Por isso, quando você perguntou do mito, eu queria completar que os anarquistas, você vê que quem é anarquista não é marxista, porque marxista segue o Marx, não é bolsonarista, o bolsonarismo segue o Bolsonaro. Anarquista é uma coisa que não segue uma pessoa, que não idolatra, por mais legal que aquela pessoa seja, a gente sabe que aquela pessoa não é perfeita, não é um ídolo, e a gente nunca deve se dissolver a nossa personalidade a ninguém. A gente deve tratar de igual para igual. Eu fiz uma peça sobre uma anarquista chamada Emma Goldman. Eu até cheguei a apresentar aí em Bauru, mas acho que você não chegou a ver, né? Eu fiz questão de mostrar a vida dela, que foi uma grande anarquista, uma pensadora, uma feminista, mas eu fiz questão de colocar na peça os defeitos dela, os problemas que ela teve, que ela não era perfeita. Ela, por exemplo, teve um período que foi ciumenta, uma feminista que lutava pelo amor livre, pela liberdade, teve uma época que ela teve ciúme do cara. Eu fiz questão de colocar no espetáculo essas coisas para que ninguém que assista ao meu espetáculo sobre Emma Goldman fique idolatrando uma pessoa que tem defeitos, que é que nem a gente. Só quis mostrar uma trajetória de vida, umas ideias, para a gente refletir. Então, esse negócio do mito é muito problemático, tanto na direita, que faz do mito o Hitler, o Bolsonaro, quanto da esquerda, que faz de mito o Lenin, o Marx, o Stalin. Então, nós anarquistas não existe essa figura que a gente idolatra, não existe isso. É que para a gente estar falando de anarquia, para muita gente, anarquismo é sinônimo de bagunça. Né? Aquilo ali está uma... Teu quarto está anarquia, João, vai lá limpar o quarto, né? Está bagunçado. Então, não é. Então, isso a gente tem que esclarecer. Para a gente ter uma vida horizontal, assim, a gente tem que ter muita disciplina. Tem uns filmes que falam Noite de Anarquia, que aquela noite é aquela noite.
E, pelo contrário, a anarquia é ordem. Anarquia, para você ter uma vida social igualitária no seu grupo de teatro, na sua escola, no seu trabalho, assim, onde todo mundo tenha voz, todo mundo possa participar por igual, é preciso que cada um tenha muita disciplina, né? A falta de, assim, a disciplina não é uma coisa que é imposta de um para todo mundo. A disciplina anarquista ela é imposta de cada um para si mesmo. E aí você vai num grupo e todo mundo está lá participando. Combinamos de ler um determinado texto, cada um tem que ter a responsabilidade de ler aquele texto. Combinamos em conjunto, ninguém mandou eu ler o texto, senão eu não vou ler mesmo. Aí não. Mas se a gente falou, olha, tem uma, sei lá, onde o João trouxe um texto, falou assim, gente, vamos ler esse texto todo mundo? Ah, legal, vamos. Então, na próxima reunião, nós vamos discutir o texto. Todo mundo tem que ter a disciplina de ter lido o texto, senão alguém vai ficar sendo submetido a alguém que lê o texto. Então, eu queria esclarecer também isso, que muita gente faz confusão entre anarquia e bagunça. Como a fake news e a desinformação podem ser um prejuízo para a sociedade e como devemos combater? E como eu te disse, eu estou estudando a Comuna de Paris, que aconteceu em 1871, que ela foi massacrada depois, né? Todas aquelas pessoas morreram, 30 mil franceses, porque a Alemanha se uniu com o governo francês para massacrar aquela experiência. E depois os jornais da época começaram a relatar como que foi a Comuna de Paris, contando as maiores mentiras do mundo, contando que eles matavam criança para comer, contando assim porque eles queriam justificar o massacre que eles fizeram aquela experiência. Então, mesmo na imprensa de 1800 e lá vai pedrinha, já existia fake news. O que acontece agora é que a comunicação está muito mais ágil, né? Você pega o celular aqui, no instantinho você fica sabendo das notícias, dos seus amigos, do jornal e tudo. Então, é uma coisa que é mais fácil de você espalhar. Então, o que eu tenho comigo, o que eu ensinei meus filhos e que eu aprendi também na minha vida, também com os anarquistas, tudo a gente tem que ter espírito crítico. Tudo. Até o que eu estou falando, toda essa minha palestra aqui, se vocês forem ver, vejam com espírito crítico, vejam, não assim, não, vejam assim, pera, mas isso eu não concordo, será que o que ela falou aqui está certo? Eu vou mandar um e-mail lá e vou perguntar, porque sempre o espírito crítico. Então, com as notícias também, né? As notícias também elas podem ser inventadas. Eu te conto uma aquela história do telefone sem fio, né? Eu vou te contar uma história, quando você for contar ela para alguém, você já vai aumentar um ponto, o outro vai aumentar um ponto. Isso até acontece naturalmente. E tem organismos com robôs e tudo que ganham dinheiro para produzir fake news para que a gente seja enganado. Então, eu acho que o segredo para combater a fake news é ter espírito crítico. Qual é o objetivo do anarquismo? O objetivo do anarquismo é pensar que a humanidade é capaz de construir um mundo, uma sociedade onde não haja desigualdade econômica, onde todos possam ter acesso à moradia, ao trabalho dono do seu próprio trabalho. Então, por exemplo, não é que eu vou trabalhar para outro cara e ter acesso a um emprego. É diferente. Eu tenho a capacidade de ter no meu próprio. Por exemplo, teve uma experiência anarquista grande na Espanha, em 1936, e os operários tomaram conta das fábricas, e eles fizeram um negócio que se chama autogestão. Quer dizer, a gestão era do grupo de operários, não era mais o dono da fábrica que mandava fazer as coisas, mas era o grupo que decidia. A produção aumentou enormemente aquele período, porque eles eram donos dos trabalhos deles, do trabalho, né? Então, o anarquismo acha que é possível isso com liberdade. Então, o anarquismo não acredita porque pode existir igualdade sem liberdade? Pode. Pode existir liberdade sem igualdade? Pode. O capitalismo é isso. Existe liberdade, mas não tem igualdade. As sociedades comunistas que se fala, a União Soviética, a China, Cuba, têm igualdade, mas não têm liberdade. Qual é o objetivo do anarquismo? É lutar por uma sociedade onde exista igualdade junto com liberdade.
onde a minha liberdade não termina quando começa a do outro, de jeito nenhum. Ela se amplia quando começa a do outro. Quanto mais liberdade o João tem, mais a Cibele tem. Quanto mais liberdade a Cibele tem, mais a João tem. Então, não tem limite para a liberdade. Ela não tem, a minha liberdade não termina para começar a tua. Pelo contrário, ela aumenta quanto mais a sua aumenta também. Então, eu acho que o objetivo do anarquismo, a luta do anarquismo é essa, que não é uma utopia, não é uma fantasia, que, como eu disse, ela é construída a partir de hoje, a partir desse momento que nós estamos nessa conversa, e não é um projeto para daqui um tempo futuro. Eu acho que é essa a resposta. Muito obrigado por ter participado, né, dessa entrevista tão maravilhosa, né? Tipo, eu aprendi muita coisa com você, né? Agradeço também, João, também aprendi. Eu acho que os jovens sempre têm mais a ensinar para nós velhos do que o contrário. Tchau, João, adorei.